Glória a Deus, aleluia, Jesus. Hoje eu venho falar sobre imagens de esculturas. Hoje eu venho falar um pouco sobre a adoração a outros deuses. Louvado seja o nome do Senhor. E venho falar, glórias a Deus, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Deuteronômio, capítulo 5, o versículo 6 ao 10 fala: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele vem falar, glórias a Deus, que nós, aleluia, Jesus, fomos tirados, glórias a Deus, do Egito. No Egito, glórias a Deus, é um local de idolatria. Eles adoram mais de 20 deuses. Eles adoram, glórias a Deus, tudo quanto eles vê. É animais, é lua, sol, estrela, pessoas, eles adoram, glórias a Deus. É a deusa Cleópatra, a deusa da maquiagem, a deusa da fertilidade. Para eles, glórias a Deus, a adoração é aquilo que eles vê. Não é em espírito e em verdade, como o Senhor Ele vem nos falar, que Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e importa que todos que o adorem em espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não divide a sua glória com ninguém. Nenhuma imagem ou escultura conseguem se aproximar do esplendor e da beleza do Criador do universo. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Êxodo, capítulo 20, o versículo 3 e o 4, vai falar: Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Os homens, eles inventam imagens para querer dizer que é uma representação de uma divindade que já morreu, de alguém que serviu a Deus, que já morreu, e aquela pessoa tem ali como se fosse uma lembrança. Mas isso traz maldição. Essa imagem vai trazer maldição para a família, vai trazer maldição para os filhos, para os netos, para os bisnetos, para os tatarasnetos. Ali, glórias a Deus, a pessoa faz porque vem de ensinamentos de avós, vem de ensinamentos de pessoas mais velhas que praticaram esses atos, e por causa de não examinar as escrituras e por não examinar, aleluia, a palavra de Deus, por não ter uma intimidade com Deus, aquelas pessoas, elas cresceram naquilo que ensinaram, naquilo que elas acreditavam. Muitas das vezes o povo, ele sofre por falta de conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Não é nem porque, aleluia, Jesus, aquela pessoa quer fazer, não é nem pela desobediência. É porque não teve um ensinamento dentro da palavra de Deus. Aquela pessoa, ela quer amar a Deus, aquela pessoa, ela quer servir a Deus, mas ela não sabe como se aproximar de Deus. No livro de Levítico, capítulo 26, o versículo 1 vai falar: Não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês, e não coloquem nenhuma pedra
esculpida em sua terra, para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Imagine, glórias a Deus, uma pessoa ali se prostrar diante de uma imagem que não fala, que não vê, que não faz nada, que foi esculpida pelas mãos dos homens, que foi feita pelo um achismo, que foi feita por uma base de um pensamento, de achar que aquela pessoa foi assim. E onde, na verdade, o Senhor ele vem falar que os santos de Deus são aqueles que o obedecem, os santos de Deus são aqueles que fazem a vontade de Deus, aqueles que estão vivos na terra. Porque a palavra de Deus ela vem falar que morreu, segue-se o juízo. O único que é onipotente, o único que é onipresente, onisciente é Deus. Jesus Cristo é o nosso intercessor, Ele está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. São os únicos que sabem realmente o que nós precisamos, o que nós realmente estamos fazendo ou pensando. Louvado seja o nome do Senhor. E Satanás, ele brama como um leão, ele vive ali procurando quem possa tragar. Então, quando uma pessoa, ela pede algo para uma imagem, o inimigo das nossas almas, ele vai fazer de tudo para aquela pessoa conseguir aquilo. Para quê? Para aquela pessoa ficar cada vez mais cega no seu entendimento, achando que realmente ela está certa. O príncipe deste mundo, ele cegou o entendimento dos incrédulos. O príncipe deste mundo, que é Satanás, ele vai fazer até, se possível, fogo cair do céu. Ele também faz milagres, para que as pessoas elas venham continuar ali naquela cegueira do pecado, achando que é Deus que está aprovando. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 29, vai falar: assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Está vendo que a palavra de Deus, ela a todo momento, ela vem nos exortar, ela vem nos ensinar a respeito, glórias a Deus, que Deus não se agrada de nenhum tipo de imagem, de nenhum tipo de estátua, de madeira, de ouro, de prata, de pedra, seja qual for, Deus não se agrada. Os homens fizeram isso para enganar a humanidade. É por isso que a palavra de Deus ela vem falar, glórias a Deus, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, que estreito é a porta, apertado é o caminho e poucos há quem encontre. São poucos e espaçoso é a porta, largo é o caminho e muitos estão indo por ele. Porque os muitos, eles querem acreditar naquilo que o seu próprio entendimento pensa. O inimigo, ele joga setas de pensamentos para a pessoa achar que ela está certa. Ele quer porque quer enganar a humanidade, para a humanidade se prostrar diante dele. E quando alguém está prostrado diante de uma imagem, essa pessoa ela está se prostrando diante do inimigo. De Deus não é. Deus ele não aceita adoração a outros deuses. No livro de Isaías, capítulo 42, versículo 8, fala: eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. No livro de Salmos 115, versículo 4 ao 8, fala, glórias a Deus: os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não falam, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. Glórias a Deus. E aqui a palavra de Deus vem falar: tornem-se como eles, aqueles que os fazem. Deus, ele fica irado, glórias a Deus,
quando alguém começa a querer fazer essas estátuas, essas imagens, seja de quem for. É de alguém que foi muito bom aqui na terra. Deus não divide sua glória com ninguém. Quem fez a vontade de Deus vai receber o seu galardão. Então, nós temos que adorar o Senhor em espírito e em verdade. Jogar fora todos os ídolos, jogar fora todas essas maldições que trazem maldição não só para aquela pessoa, mas para a família toda, até a terceira e a quarta geração. No livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 13, fala: destruirei as suas imagens esculpidas e as suas colunas sagradas. Vocês não se curvarão mais diante da obra das suas mãos. Deus, ele vai destruir todo esse planeta. E naquele grande dia, muitos vão dizer: Senhor, por que eu não te obedeci? Senhor, por que eu não dei ouvidos àquelas pessoas que eu achava que estava falando aquilo para o meu mal, que estava falando aquilo porque queria me confrontar, queria o meu mal, queria confusão, queria ser religiosas. Por que, Senhor? Mas vai ser tarde demais para aqueles que endureceram o coração à palavra de Deus. Porque Deus, ele fala no livro de Ezequiel, capítulo 7, o fim vem, o fim vem. Glórias a Deus. Deus, ele vai destruir todo esse planeta com fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Vai vir muitas situações sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas enfermidades, muitas pestes, muitas coisas ruins por causa do pecado do ser humano, porque o ser humano não quer dar ouvido à voz de Deus, onde o Senhor vem dizer: arrependei-vos e convertei-vos, que é chegado o reino de Deus. Então, glórias a Deus, o Senhor, ele não divide a sua glória com ninguém. Que venhamos, aleluia, pedir a Deus a humildade de reconhecer que nós temos que adorar o Senhor em espírito e em verdade, que não precisa nós encher nossa casa de imagem, que não precisa nós ter nenhum tipo de imagem no nosso lar. O nosso lar é o lar de Deus, tem que ser um lar abençoado, tem que ser um lar cheio da presença do Espírito Santo. No livro de Naum, capítulo 1, versículo 14, o Senhor fala: o Senhor decreta o seguinte a seu respeito: ó rei de Ninive, você não terá descendentes que perpetuem o seu nome. Destruirei as imagens esculpidas e os ídolos de metal do templo dos seus deuses. Prepararei o seu túmulo, porque você é desprezível. A pessoa que faz isso para Deus é desprezível. E Deus, ele é tão misericordioso que ele envia os seus profetas para falar a verdade. Ele envia os seus servos para dizer: tirem os deuses estranhos do seu lar. Tire tudo aquilo que quer contaminar a sua vida. Procure adorar a Deus somente em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Glórias a Deus. Porque esses deuses estranhos trazem maldição. Em nenhum momento eu vejo na Bíblia falar que Deus manda alguém fazer imagem de escultura. Em nenhum momento eu vejo na Bíblia falar que Deus manda nós se prostrar diante de imagem de escultura. Mas eu vejo Deus dizer para os seus servos: leve a minha palavra, pregue contra este povo que está adorando outros deuses, que fizeram imagem esculpida por mão de homem. O Senhor, ele nos criou para adorar somente a Ele em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Quer que seja, ainda que aquela pessoa tenha feito muito no reino de Deus, ainda que aquela pessoa ela tenha feito muito bem aqui na terra, mas quando morre, segue-se o juízo e a adoração é só para Deus.
Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glórias a Deus.